Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Prof. Mendes, trazendo para vocês o nosso resumão do dia 5 ao dia 11 de março. Então, todo o conteúdo, todas as questões, todos os vídeos, todo o material que foi trabalhado do dia 5 ao dia 11 de março. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você poder receber os vídeos novos que são postados diariamente. Deixar o teu joinha, teu like, teu comentário e, claro, compartilhar esse canal aí com todo mundo. E bora lá para mais um vídeo. Então, a primeira questão diz o seguinte: é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, esta é a definição de trânsito. Trânsito é o ato de transitar, é o ato de utilizar as vias. Primeiro, o que é via? Via é o espaço físico, é o chão, seja a rua, seja a calçada, o estacionamento do shopping, do supermercado, o posto de combustível, qualquer espaço. Via, anotem aí. Via é qualquer espaço por onde transitem pessoas, veículos ou animais. É o espaço físico. Já o ato, o efeito, a ação de transitar ou de utilizar as vias, seja por pessoas, veículos ou animais, aí chama-se trânsito. Então, via é o espaço físico e o ato ou efeito das pessoas transitarem sobre a via chama-se trânsito. Indique a placa de advertência, que significa comprimento limitado. Primeiro, placas de advertência são todas as placas na cor amarela. São aquelas placas que indicam situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São aquelas placas que irão fornecer informações futuras. Por exemplo, essa placa de comprimento limitado. Provavelmente ela vai estar próxima a uma ponte ou em outras situações, um viaduto, onde tenha um limite de comprimento, certo? Então, quer dizer que nesse local, nessa via, o comprimento limitado é de 10 metros, que é a plaquinha que está ali na letra A. Notem que vocês têm um caminhão e tem ali 10 metros. 10 metros é o quê? É o comprimento do caminhão. 10 metros é o comprimento limitado nesse caso, nessa situação. Então, a placa ali da letra A, que tem o desenho do caminhão e que está escrito 10 metros, metros é um comprimento, tá? Então, é o comprimento limitado. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Eu sempre dou uma dica aqui, que tudo o que tem roda, roda onde? Na rua. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Será sempre na rua, será sempre pelo bordo, será sempre no mesmo sentido dos veículos, será sempre com preferência, com prioridade em relação aos veículos. Tem uma outra questão também que fala tanto do pedestre quanto do ciclista transitar sempre em fila. E nós, ao passarmos ou ultrapassarmos um ciclista, devemos manter a distância de 1,5 metros, 1,5 metro ao passar ou ultrapassar um ciclista. Aí eu coloquei esse slide aqui para dar uma reforçada nas regras para os ciclistas. Quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a circulação deverá ocorrer nos bordos da pista, no mesmo sentido dos veículos, com preferência, com prioridade sobre os veículos, sempre em fila, proibido nas rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprio. Nas calçadas e passeios é a mesma regra, só quando devidamente sinalizado, pelo órgão com circunscrição sobre a via, manter 1,5 metros
ao passar ou ultrapassar um ciclista, caso ele fale da distância. Se ele falar da forma, da maneira, daí será reduzir a velocidade de forma compatível com a segurança. Lembrando que ciclovia e ciclofaixa poderá estar pintado na cor vermelha, para dar ênfase que a preferência é do ciclista e do pedestre. Trafegar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima. E estacionar em ciclovia ou ciclofaixa é uma infração de natureza grave com 5 pontos. E aí essa questão aqui, ó, em via urbana, sinalizada, sem passeios, a circulação de pedestres deverá ocorrer nos bordos da pista, como nós vimos, é a mesma regra para o ciclista, nos bordos da pista de rolamento e em fila única. Nos bordos da pista de rolamento em fila única, tanto para os pedestres quanto os ciclistas, nos bordos da pista de rolamento em fila única. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve deixar o veículo em marcha reduzida, ou seja, em marcha pesada, um pouco mais pesada, para evitar de ficar sem freio, ter qualquer problema. Jamais, em hipótese alguma, vai usar neutro, banguela, ponto morto ou qualquer outro termo referente a estar sem marcha. Tem que estar sim com o câmbio engrenado. Inclusive, tem uma outra questão que a resposta é descer sempre ou deixar sempre o veículo com o câmbio engrenado ou deixar o veículo em marcha reduzida. O proprietário de um veículo resolve ensinar o filho de 16 anos a dirigir. Após 6 meses de lições teóricas e práticas, entendendo que o filho está apto a dirigir, permite que ele dirija pelas ruas. Nessa situação, o proprietário do veículo, primeiro, que ele quebrou várias regras aqui. A primeira e a principal, que é dirigir sem possuir habilitação, ou mesmo entregar, o veículo a condutor não habilitado, que é esse caso, além de ser uma infração, é um crime de trânsito. Dirigir sem possuir habilitação ou entregar o veículo a condutor sem habilitação, além de cometer uma infração, também comete um crime. Segundo detalhe, só se pode fazer habilitação aqui no Brasil a partir dos 18 anos. Por mais que ele deu lição teórica, lição prática, não pode. Terceiro item, as únicas instituições que podem fazer a primeira habilitação, dar aulas teóricas, aulas práticas, enfim, fazer o processo de habilitação, são os CFCs, Centro de Formação de Condutor, mais popularmente conhecido como autoescola. Então, só se pode fazer a carteira com 18 anos completos e só se pode fazer numa instituição credenciada pelo Detran, no caso, o CFC, Centro de Formação de Condutor, ou popularmente conhecido como autoescola. E porventura, se uma pessoa estiver dirigindo sem habilitação ou mesmo entregar o veículo a condutor não habilitado, vai cometer sim uma infração e também um crime de trânsito. Em uma via local, cuja velocidade máxima permitida é de 40 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com uma árvore. O acidente aconteceu às 12 horas e era um dia de chuva. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de, toda vez que cair essas questões falando para vocês de sinalização de acidente, primeira dica que pode ser que vocês já acertem a questão de primeira, ele nunca irá falar em metros, ou ele vai falar em passos longos ou passos longos de um adulto. Segundo item, vocês precisam identificar principalmente a velocidade da via, se o acidente foi de dia ou de noite, com chuva ou sem chuva. Por quê? Anotem aí. Durante o dia, com tempo bom e pista seca, velocidade vezes 1. 40 vezes 1 seria 40. A professora mais ali está falando em 80, certo? Segunda dica. Durante a noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, velocidade vezes
2, que é essa questão aqui. 40 km por hora, ok, aconteceu de dia, só que estava chovendo. Então, se for o acidente de noite ou mesmo durante o dia estiver chovendo, velocidade vezes 2. 40 vezes 2 é 80. 80 passos longos de um adulto. E lembrem-se, toda vez que vocês encontrarem uma curva, vocês irão reiniciar a contagem a partir do término da curva. Então, durante o dia, com tempo bom, com pista seca, velocidade vezes 1, durante a noite, ou mesmo durante o dia, se estiver chovendo, velocidade vezes 2, e sempre que encontrar uma curva, vocês irão reiniciar a contagem a partir do término da curva. E lembrem-se, ele não vai dar resposta em metros, ele vai dar resposta em passos, ou será passos longos ou passos longos de um adulto, ou passos longos de um adulto. Pessoal, eu repostei o vídeo de sábado e domingo. O de sábado eu postei agora de manhã e tô postando esse agora de tarde, o de domingo, porque o vídeo ficou sem som, não sei o porquê, mas na hora de subir pro YouTube ficou sem som, então peço desculpas para vocês e tô repostando ele, tá? Então, a primeira questão diz o seguinte: direção defensiva consiste em... Toda vez que vocês verem o termo direção defensiva, lembre-se em preventiva, prevenção, ou seja, a resposta correta não é uma reta imaginária na letra A, nem implementação de equipamentos na letra C, nem técnicas de ações evasivas da letra D, e sim a letra B de bola é uma forma de conduzir o veículo, a qual permite conhecer antecipadamente as situações de perigo. Direção defensiva consiste em forma de conduzir o veículo, a qual permite reconhecer antecipadamente as situações de perigo. De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situação de emergência? Na letra A, fala em buzinar para avisar os outros motoristas. Isso pode gerar, uma poluição sonora. Letra B, abandonar seu veículo na via. Isso constitui uma infração, abandonar o veículo na via ou mesmo ficar imobilizado na via por falta de combustível ou qualquer outro defeito. Letra C, procurar conservar seu veículo na via. Também não, se teu veículo está com problema, está com defeito, tentar manter ele na via pode gerar outros problemas. Então, vai ser a letra D de dado, retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. De acordo com as alternativas abaixo, qual a melhor escolha em situações de emergência? Letra D de dado, retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. Retirar o veículo do fluxo de trânsito e sinalizar com o triângulo e o pisca-alerta. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Então, aqui ele quer saber quando você vai fazer sua primeira habilitação, quais os requisitos básicos e mínimos que você precisa preencher para poder fazer a tua habilitação. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e nós vamos ler cada um deles. No número 1, fala em ser penalmente imputável. Sim, precisa ser penalmente imputável, ou seja, maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas. Então, sabendo que a número 1 está certa, nós já podemos eliminar a letra C, porque notem que na letra C nós não temos o número romano 1, ok? 2, possuir carteira de identidade ou equivalente. Sim, vocês precisam ter carteira de identidade ou equivalente, ou seja, qualquer documento oficial com foto, carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, qualquer documento oficial com foto. Sabendo que a 1 e a 2 estão certas,
nós já podemos eliminar a letra C e a letra B. A letra B porque fala apenas no número 1, né? Mas está certo a 1 e a 2. E a C que nós já eliminamos anteriormente. Então, nós ficamos entre a letra A e a letra D. Ou seja, já temos 50% de chance de acertar a questão. A número 3 fala em saber ler e escrever. Sim, é obrigatório saber ler e escrever. Não precisa comprovar nenhum grau de escolaridade, apenas e tão somente saber ler e escrever. As marcas separadoras de faixa de trânsito em linha interrompida indicam. Bom, a linha interrompida, ela está ditando uma permissão de ultrapassagem, que é aquela que tem uma faixa, um espaço, igual essa figura que eu coloquei aí. Essa linha seccionada, tracejada, ou seja, interrompida, que tem uma faixa, um espaço, ela está permitindo a ultrapassagem, tá? A proibição de ultrapassagem é uma linha contínua. Linha contínua, uma linha sem interrupção nenhuma, é proibido. Agora, uma linha interrompida, seccionada, pontilhada, tracejada, ela permite. E a existência de mão dupla poderia ser se ela mencionasse que a faixa fosse na cor amarela. Quando a faixa central, que divide a pista de rolamento, for na cor amarela, está indicando via de sentido duplo, de mão dupla, ou seja, uma pista está indo e a outra está vindo. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via ou os demais veículos será considerada. Lembrem-se, toda vez que estiver colocando a vida de alguém em risco, vocês irão escolher a que tiver maior gravidade, certo? Nesse caso, a letra A, infração gravíssima e terá uma multa 5 vezes. Letra B, infração média, não é nem média nem grave, tá, pessoal? É uma infração gravíssima. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via. Porém, é lá na letra D. É uma infração gravíssima, terá multa, suspensão do direito de dirigir e retenção do veículo e recolhimento da CNH. Por quê? Por estar colocando a vida da outra pessoa em risco. Infração gravíssima, terá multa, suspensão do direito de dirigir, retenção do veículo e o recolhimento da CNH. A posição correta que o condutor deve adotar para conduzir veículos é: ele sempre vai falar para nós de duas posições, duas prováveis posições. A primeira é essa, onde a resposta correta está na letra A, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Cuidem, ele não vai falar de pés, ele não vai falar de pernas, nem vai falar de calcanhares. Ele vai falar de mãos. E as duas mãos têm que estar no volante e não na alavanca de câmbio. Por isso, para essa aqui, que é uma das posições, as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos, ok? E a segunda é essa aqui, ó, que eu coloquei ali para vocês. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir o veículo. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio, na posição de 9 horas e 15 minutos. Transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é. Voltamos àquela questão anterior que eu mencionei para vocês, que toda vez que vocês colocarem a vida de alguém em risco, sempre será uma infração de natureza gravíssima. Neste caso, a ciclovia e a ciclofaixa, ele é um local de uso exclusivo do pedestre e do ciclista. Então, você não pode colocar nem transitar com o teu carro nesse espaço. Portanto, transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa é ali na letra B. Além de ser uma infração gravíssima,
é sujeito à multa. Porém, cuidem, porque podem cair duas questões. Essa de transitar com o veículo em ciclovia ou ciclofaixa, ou então essa aqui que fala em estacionar em ciclovia ou ciclofaixa. Transitar é uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos e estacionar sobre ciclovia ou ciclofaixa, infração grave, 5 pontos. Então, anotem aí, ciclovia, ciclofaixa. Transitar é uma infração gravíssima, sujeito a multa, gravíssima, 7 pontos. E estacionar é uma infração grave, sujeito a multa. Então, transitar com veículos, ciclovia ou ciclofaixa é uma infração gravíssima, sujeito a multa. E estacionar o veículo sobre ciclovia ou ciclofaixa é infração grave, sujeito a multa e remoção do veículo. Então, ciclovia ou ciclofaixa, transitar, infração gravíssima, estacionar, infração grave. A poluição atmosférica provocada pelos veículos automotores tem sido motivo de grande preocupação, não somente para o poder público, mas também para a população como um todo. Sobre os combustíveis utilizados pela frota brasileira de veículos, afirma-se. Então, ele está dando para nós 3 números romanos e ele quer saber, né, quais deles estão corretos. Então, antes de nós lermos as opções, eu vou contar para vocês o seguinte. A escala de poluição, ela vai começar com o diesel. O diesel, ele é o mais poluente de todos. Em segundo lugar, nós vamos ter a gasolina, independente se ela é comum ou aditivada, o teor de poluição é o mesmo. Depois nós vamos ter o álcool e em terceiro e último, menos usado, menos poluente, mas menos usado, que é o GNV, que é o gás natural veicular. O diesel e a gasolina, eles são os mais poluidores, tá? O GNV, que é o menos usado, é menos poluente, mas também é menos usado. A gasolina comum e aditivada tem o mesmo teor de poluição e nos veículos novos e bem regulados, a poluição do álcool e da gasolina são semelhantes, ok? Então, a número 1 fala que a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus urbanos pode ser considerada uma medida eficiente para diminuir a poluição. Sim, com certeza. A número 2, ele fala que o diesel é menos poluente. Não é. Muito pelo contrário, ele é o mais poluente de todos, por isso que está errado. E a 3 vai falar exatamente que nos veículos novos e bem regulados, a emissão de poluentes pela gasolina e pelo álcool são semelhantes. São sim. Nos veículos novos e bem regulados, a emissão do álcool e da gasolina são semelhantes. E a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural nas frotas de táxis e ônibus é considerada, sim, uma medida para diminuir a poluição. Então, está correto o 1 e o 3. Com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de... Pessoal, não se tem o direito de reservar com cones local específico para estacionar. O estacionamento nas vias, ele é público e qualquer pessoa pode se utilizar dele, a não ser naquelas exceções onde tem vagas especiais para cadeirante ou para idoso, mas nas demais, qualquer pessoa pode estacionar, não tem como reservar uma vaga para você, tá? O correto é a letra B, que está em verde, solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. Solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo em cruzamento perigoso. É uma penalidade prevista no Código de Trânsito Brasileiro. As penalidades, elas vão ser advertência por escrito, pode ser multa, pode ser suspensão ou pode ser cassação. Essas são as penalidades, não é o recolhimento, tá? Todas as alternativas que começarem com a letra R, retenção, recolhimento, remoção, elas são medidas administrativas.
As medidas administrativas sempre vão começar com a letra R: recolhimento, remoção e retenção. Neste caso, a penalidade poderá ser advertência por escrito, que é essa questão, poderia ser uma multa, poderia ser uma cassação, poderia ser uma suspensão. Neste caso, então, a penalidade, advertência por escrito. Lembrando que as medidas administrativas sempre vão começar com R: retenção, remoção e recolhimento. Mas nessa, ele pede uma penalidade. Aqui, no caso, advertência por escrito. Poderia ser multa, poderia ser suspensão, poderia ser cassação, entre outros. Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se imobilizar a região da coluna cervical. Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se imobilizar a região da coluna cervical. Por que tem que imobilizar a coluna? Porque se tiver qualquer rompimento na coluna cervical, romper a medula ou algo assim, a pessoa pode ficar paraplégico ou até tetraplégico. Por isso que é sempre indicado não mexer nas vítimas, não movimentar as vítimas e não retirar capacete de motociclistas. Mas, se isso for inevitável, vocês deverão imobilizar a região da coluna cervical. É proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamento. Não é atravessar a via com fone, nem mexendo no celular. Não deve, não é o correto, porque isso vai tirar atenção. Mas para essa questão, atravessar a via nas áreas de cruzamento, ou seja, atravessar pelo meio da rua, pelo meio do cruzamento. De preferência, o pedestre deverá sempre utilizar a faixa de travessia ou mesmo a travessia elevada. Ele jamais deverá atravessar a via nas áreas de cruzamento, principalmente nas áreas de conflito, que é aquele quadradinho que fica no meio do cruzamento. Então, é proibido ao pedestre atravessar a via nas áreas de cruzamentos. Caso a luz piloto, que corresponde à pressão de óleo lubrificante, acenda no painel com o óleo no nível, o motorista deve. A luz piloto do óleo é uma luz de cor vermelha. Qualquer luz vermelha que acender no painel do teu carro, você automaticamente irá parar o veículo e chamar o socorro mecânico. Qualquer luz vermelha. A vermelha, ele está dizendo que tem algo muito errado. Se tem algo muito errado, o ideal sempre será parar o veículo e chamar o socorro mecânico. Parar o veículo e chamar o socorro mecânico. A placa A39 significa cruzamento rodoferroviário em nível. Neste caso, é sem barreira. Quando for barreira, vai ter o desenho da cerquinha. Lembrando que esta é uma placa A de advertência, ou seja, todas as placas amarelas são placas de advertência que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Neste caso, a A39 significa cruzamento rodoferroviário em nível sem barreira. Sem barreira. Quando for com barreira, ele vai ter o desenho da cerquinha. A A39 é um cruzamento rodoferroviário em nível sem barreira, que é esta placa que eu coloquei aqui, ó, a A40. Notem, não é o desenho de um trilho, é o desenho de uma cerca. Quando a gente constrói uma cerca, a gente constrói um muro, nós estamos construindo o quê? Uma barreira. Então, a placa A40 significa passagem de nível com barreira. A A39 é sem barreira. A A40 é uma passagem de nível com barreira. Ao socorrer vítimas que apresentem o quadro de convulsões, o socorrista deve
Lembrando que a convulsão é uma contratura involuntária da musculatura, ou seja, a vítima, ela não tem como ela parar ou como ela começar. É algo involuntário. Portanto, vocês não vão segurar firmemente a vítima, nem se incomodar com as roupas da vítima, nem procurar utilizar os próprios dedos para manter a boca da vítima aberta. Muito pelo contrário, vocês não vão mexer na boca da vítima. É muito comum haver uma confusão quando a gente fala em estado de choque. No estado de choque, aí sim vocês podem remover da boca da vítima pontes, aparelhos dentários, etc. e tal. Mas na convulsão, que é essa questão aqui, que é uma contratura involuntária, ou seja, a vítima ela não tem controle. Nesse caso, vocês irão ali na letra C, proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-las. Convulsões, proteger a cabeça da vítima e afastar objetos próximos que possam machucá-la, certo? Cuidem, repito, cuidem para não confundir com o estado de choque. No estado de choque, vocês podem mexer na boca da vítima. Na convulsão, vocês jamais, em hipótese nenhuma, vão mexer na boca da vítima. Na possibilidade de uma colisão do veículo que você está dirigindo com o veículo que vai à frente, que atitude seguir? Neste caso, não é a letra A, acionar o freio de mão. O freio de mão é um freio estacionário, é para quando você para com o teu veículo. Você também não vai deixar acontecer, não vai bater no carro, nem vai mudar de direção sem sinalizar. Você vai lá na letra D, pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Não vai pisar com tudo, porque se o teu veículo não tiver freios ABS, as rodas irão travar e a possibilidade de você bater no carro da frente será maior. Então, você irá pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. Pisar no freio aos poucos, reduzindo a velocidade do veículo. É uma medida administrativa que poderá ser adotada pelo agente de trânsito em alguns tipos de infração. Eu vou contar uma dica para vocês, eu vou dar um macete para vocês nunca mais errarem qualquer questão que fale em medida administrativa. Todas as medidas administrativas cobradas na prova começam com a letra R. Medidas administrativas cobradas na prova teórica começam com a letra R. Ah, professora, mas então só ficou a letra D, recolhimento do certificado de licenciamento, e é exatamente essa a resposta correta. Medidas administrativas começam com a letra R, então a única que tem a letra R é na letra D, que é o recolhimento do certificado de licenciamento. Cassação, apreensão e suspensão são penalidades. A figura abaixo ilustra as manobras efetuadas pelos veículos A e B num cruzamento. O veículo A realiza as manobras 1 e 2 e o veículo B realiza as manobras 3 e 4. Nessa situação, são consideradas infrações de trânsito passíveis de multa apenas as manobras. Então, ali no carro A, quando ele faz a manobra de número 2, essa manobra está correta. Agora, quando ele faz a manobra 1, ela está errada. Por quê? Notem que essa pista é de sentido único. Então, ele deveria ter trocado para a pista do centro, depois lá para a pista onde está o carro B, para só então fazer a conversão. Então, o 1 está errado. O carrinho B, mesma coisa. Quando ele faz a conversão de número 3, ele está fazendo certinho. Agora, quando ele faz a conversão de número 4, ele vai fechar o outro carro. Como, repito, a pista é de sentido único, ele teria que trocar para a pista do centro, trocar ali para a pista onde está o carrinho A, para só então ele fazer a manobra para a esquerda. Então, infração ou passíveis de multa estarão no número 1 e no número 4, igual eu fiz o desenho ali em vermelho. O 1 e o 4 são as manobras erradas
A 2 e a 3 em verde são as manobras corretas. Em relação aos riscos de acidente no trânsito, é correto afirmar que, letra A, situações de tráfego denso, horários de pico, são seguros para os usuários das vias devido à baixa velocidade? Não, não é seguro porque rola aí um estresse, todo mundo quer chegar logo em casa, e enfim, não é seguro não, tá? Letra B. Estar atento não garante ao condutor a possibilidade de observar situações de risco? Errado. Estar atento, sim, irá garantir as possibilidades de observar as situações de risco e, claro, evitá-las. Então, a letra B está errado pela presença da palavrinha não. Letra C. Ocorrências trágicas, quando previsíveis, são evitáveis? Sim. É exatamente o inverso do que fala na letra B. Se você estar atento, as situações ou as ocorrências trágicas, elas podem ser prevenidas e podem sim ser evitadas. E a letra D, revisar, aperfeiçoar os conhecimentos sobre técnicas, são conselhos que devem ser direcionados somente aos motoristas, não é? É a todos os usuários das vias. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem. Então, pessoal, primeiro, nas calçadas, ali na letra A, falta um complemento. Só quando devidamente sinalizado, certo? Letra B. Ele até começa certo. Em ruas, de uma forma geral. Porém, ele fala em ceder a vez aos veículos motorizados. E não vai ceder. Vai ter prioridade, que é exatamente o que está na letra C. Em ruas, de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. E na letra D, nas rodovias sem acostamento ou sem faixa de rolamento próprio, vai ser proibido. Portanto, não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular, letra C, em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem, o condutor deverá. Eu sempre tenho uma dica para vocês que antes de vocês realizarem uma ultrapassagem, verifiquem se vocês têm espaço, vocês têm tempo, vocês têm motor e vocês têm destreza, habilidade suficiente. Se para qualquer uma dessas perguntas a resposta for não, evitem, porque isso poderá resultar num acidente. Nesse caso aqui, então, vamos lá. Letra A. Verificar se o veículo que está à sua frente, na mesma faixa de trânsito, não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção? Sim, essa é a resposta correta. Não é a letra B, acionar a luz indicadora de direção, o pisca-pisca. Não é o pisca-pisca, tá, gente? Nem na letra B e nem na letra C. Não vai acionar o pisca-pisca e nem vai buzinar. Vocês irão acionar o pisca-pisca ali, a seta, tá? Não o pisca-pisca de alerta. Cuidem com esse termo aí, tá? E a letra D, piscar o farol alto. Também não vai piscar o farol alto. Vamos ficar com a letra A. Verificar se o veículo que está à sua frente na mesma faixa de trânsito não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção, o pisca, a seta, não é o pisca-pisca lá, o pisca-alerta, tá? É o pisca da seta, é a seta ali direita e esquerda. Em certas épocas do ano, é frequente o fato de os condutores se depararem com fumaça produzida pelas queimadas em terrenos junto à pista. O procedimento seguro é a mesma situação quando você tem falta de visibilidade provocada pela chuva, garoa, neblina ou cerração. A primeira coisa é reduzir a velocidade, pois a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do veículo ao piso. Então, ele tanto vai provocar, vai diminuir a visibilidade,
quanto ele poderá deixar o piso mais escorregadio. Então, o correto vai ser, em verde, reduzir a velocidade, pois a fuligem proveniente da queimada pode reduzir a aderência do veículo ao piso. A letra A, ela até começa correto, porque a gente sempre usa aquela regra: reduzir velocidade, usar luz baixa ou luz de posição. Porém, olhem o complemento: acelerar para afastar-se o mais breve possível do trecho. Não vai, você não vai acelerar, você vai reduzir a velocidade. Ao deparar-se com um acidente de trânsito, o motorista deve. Nesse caso, vocês têm 3 números romanos, o 1, o 2 e o 3. Os corretos são o 2 e o 3. 2. Sinalizar o local do acidente. Qualquer acidente, a primeira atitude a ser tomada é sinalizar o local do acidente. E o terceiro, chamar a ambulância ou resgate. Lembrando que se porventura tiver vítimas presas nas ferragens, vocês irão ligar para o 193, que é o Corpo de Bombeiros, que tem treinamento e equipamento para remover as vítimas presas nas ferragens. O número romano 1, ele está errado porque fala em manter ligado a chave de ignição. Muito pelo contrário, vocês irão desligar a chave da ignição e, se possível, até tirar a chave da ignição, porque se porventura tiver um vazamento de combustível, poderá gerar uma faísca, começar um princípio de incêndio e evoluir até para uma explosão. Então, não vai manter a chave ligada jamais. Vocês irão desligar a chave e, se possível, tirar a chave da ignição. O condutor, após passar sobre uma via alagada, deve testar. Via alagada é pelo menos 1/2 metro de água. Lembrando que para passar uma via alagada, o condutor vai precisar de muita força e pouca velocidade. Então, caso pergunte, eu vou até colocar aqui na sequência a maneira de passar, de cruzar um trecho alagado, que é engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Mas depois de você passar esse trecho, você irá testar a eficiência dos freios, acionando o pedal com um simples toque. Testar a eficiência dos freios, acionando o pedal com um simples toque. E aqui, eu coloquei para vocês tanto a aquaplanagem quanto o alagamento. A aquaplanagem, que é a falta ou a perda de contato com os pneus, dos pneus com o solo devido a uma pequena camada de água no pavimento, que nesse caso vocês irão reduzir a velocidade, eliminando a pressão do pedal do acelerador e fazendo pequenos movimentos na direção até retomar a aderência novamente. E no trecho alagado, como eu mencionei anteriormente, vocês irão engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. E após passar esse trecho, vocês irão testar os freios com um simples toque, com um breve toque no pedal. Um condutor deve saber que os veículos que se deslocam sobre os trilhos têm preferência de passagem sobre os demais, respeitando as normas de circulação. Os veículos que se deslocam sobre trilhos, os que são precedidos de batedores, de ambulância, corpo de bombeiro, fiscalização, eles têm preferência, eles têm prioridade sobre os demais veículos. Veículos que se deslocam sobre trilhos precedidos de batedores, de urgência, emergência, fiscalização, ou seja, corpo de bombeiro, ambulância, polícia, todos os veículos, uma super dica para vocês, todos os veículos que têm luzes ou sirenes intermitentes, eles vão ter preferência sobre os demais. Corpo de bombeiro, ambulância, fiscalização, os que se deslocam sobre trilhos e também os veículos que são precedidos de batedores, que são aqueles veículos branquinhos com umas bandeiras, umas faixas na cor laranja e branco, que geralmente vêm à frente de um veículo que ou é muito grande, muito comprido, muito alto, etc. Então, eles são chamados de veículos de batedores, entre outros. 2 veículos transitando
por fluxos que se cruzem, aproximam-se de local não sinalizado, tem preferência de passagem. Cruzamento sem sinalização, a preferência será sempre de quem vier pela direita do condutor. No caso de rotatória, primeiro vocês vão seguir a sinalização. Quando não tiver sinalização na rotatória, a preferência vai ser de quem por ele estiver circulando. Então, aqui nós temos o número romano 1, 2 e 3. Estão corretos o 1 e o 2. O 1 diz que, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que está circulando por ela. Sim, quem está circulando pela rodovia tem preferência, tem prioridade, quem vai entrar tem que aguardar o melhor momento. 2, no caso de rotatória, aquele que está circulando por ela, como eu mencionei. Primeiro, vocês irão prestar atenção na sinalização. Não tendo sinalização, a segunda regra é quem por ela estiver circulando. E a terceira que está errado, nos demais casos, o que está circulando pela rua mais larga. Não tem nada a ver o tamanho da rua, tá? Cruzamento sem sinalização, quem vier pela direita do condutor. Em caso de rotatória sem sinalização, quem por ela estiver circulando. Qual das alternativas abaixo não fazem, não é, tá? Não fazem parte das condições adversas do motorista. Condição adversa do motorista é tudo que ele sente, são sentimentos, tanto físicos quanto emocionais. Por exemplo, fadiga, dirigir alcoolizado, sono, fome, ansiedade, medo, visão deficiente, entre outros. Isso é condição do motorista. É tudo que ele sente. Pode ser fisicamente, como pode ser emocionalmente. Nesse caso, não é veículo transitando no mesmo sentido com luzes acesas. Veículo transitando no mesmo sentido com luzes acesas não tem nada a ver com a condição adversa do condutor. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. É uma infração grave com 5 pontos, tá? Com multa e retenção até colocação do cinto. Vai funcionar como? Primeiro, independente de quem esteja sem o cinto, seja o motorista, o passageiro do banco da frente ou o passageiro do banco de trás, a responsabilidade pela infração é de quem estiver dirigindo, ok? Segundo, é uma infração grave com 5 pontos, a multa, né? E vai gerar a retenção para colocação do cinto. Por que vai gerar retenção? A retenção vai gerar toda vez que tiver algo errado, algo faltando, algo para arrumar. Nesse caso, o que está faltando? Está faltando o cinto. Então, vai sim gerar a retenção, né, para a colocação do cinto. Então, é uma infração de natureza grave, com 5 pontos mais a multa em reais para ser pago. E como tem algo errado ou algo faltando, que no caso é o cinto de segurança, vai gerar a retenção para a colocação do cinto. E lembrando que a responsabilidade de todos estarem usando o cinto de segurança é de quem estiver dirigindo o veículo. A posição correta ao dirigir faz parte dos preceitos de direção defensiva, pois evita o desgaste físico, entre outras coisas. Faz parte da lista de posições recomendadas para dirigir um veículo. Essa lista a que ele se refere, ele vai falar apenas de 2 ou no máximo 3 itens, 2 que eu vou colocar aqui para vocês, que são os 2 que mais caem. Primeiro, ele nunca, jamais irá falar de pés, de pernas ou de calcanhares. Ah, professora, mas então a resposta correta é a letra A, braços ligeiramente dobrados? Positivo. Esta é a resposta correta. Braços ligeiramente dobrados. Só vocês lembrando dessa dica, desse macete, vocês já acertariam essa questão. Não vai falar de pés, não vai falar de pernas e não vai falar de calcanhares. Ou ele vai falar de braços, braços ligeiramente dobrados, ou ele irá falar essa segunda aqui, ó. As 2 mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9h15. Braços ligeiramente dobrados. Anotem aí.
braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou as duas mãos no volante, imitando os ponteiros de um relógio na posição de 9 horas e 15 minutos. Braços ligeiramente dobrados ou 9 horas e 15 minutos. As placas educativas podem conter mensagens que reforcem normas gerais de circulação e conduta. A função dessas placas é... Então, vamos lá. Se é uma placa educativa, ela está educando. Então, ela não vai orientar na letra A, nem indicar na letra B, nem advertir na letra C. Se é uma placa educativa, ela vai educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Então, as placas educativas contêm mensagens que irão educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. Não vai advertir, não vai orientar e não vai indicar. Placas educativas, a função delas é educar. Placas educativas, função educar. Educar os usuários da via quanto ao comportamento adequado e seguro no trânsito. E aqui, pessoal, eu coloquei uma outra questão e que ele fala justamente dessas placas educativas. Então, a frase use o cinto de segurança, ela irá vir numa placa de fundo branco e as inscrições em preto. E essa placa, ela faz parte das placas de indicação, tá? A advertência não é, porque a advertência são todas as placas amarelas, as quais irão advertir sobre situações potencialmente perigosas. Não é regulamentação, que são todas as placas vermelhas, que irão ditar regras, restrições e obrigações na utilização das vias, e nem horizontal. Então, a placa use o cinto de segurança, ela é uma placa educativa, que nós vimos na questão anterior, que tem a função de educar o comportamento dos usuários, e ela faz parte das placas de indicação. As placas educativas fazem parte das placas de indicação. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação poderá ocorrer. É muito importante vocês não confundirem cassação com suspensão, senão vocês não vão conseguir acertar essa questão. Suspensão é algo temporário, que poderá variar de 30 dias até 18 meses. Por exemplo, dirigir alcoolizado. Dirigir alcoolizado, que está ali na letra C, ele vai constituir uma suspensão, mas não gera cassação. Já a cassação é algo em definitivo. É quando o condutor comete algo muito grave, tá? Ele já está suspenso e mesmo assim ele decide dirigir, por exemplo. Ele já está condenado judicialmente por delito de trânsito e mesmo assim ele dirige. Então aí vai gerar a cassação, que é quando o condutor ele perde tudo. Todas as categorias que ele tem, todos os cursos que ele tem, todos os anos de carteira que ele tem, tudo. Ele volta à estaca zero. Então, a cassação é algo definitivo e vai ocorrer quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Cassação, anotem aí. Cassação, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. Cassação, quando condenado judicialmente por delito de trânsito. E pode ser que caia o tempo para a pessoa se reabilitar após uma cassação, que poderá ter duas respostas, que é essa que eu coloquei aqui. Então, o condutor que teve sua CNH cassada, ele poderá se reabilitar, decorridos 2 anos ou 24 meses do efetivo cumprimento da pena, ok? A sinalização de
indicação tem por finalidade. Notem que nós vimos na questão anterior que as placas educativas, elas também fazem parte das placas de indicação, certo? Então, as placas de indicação, elas vão o quê? Elas vão indicar. Então, não é na letra A, alertar, não é na letra C, educar, porque ela não está falando de uma placa específica. Ela está falando de todas as placas que fazem parte das placas de indicação. E nem informar aos motoristas condições ou proibições ou obrigações. A letra D é a função das placas de regulamentação, que são todas as placas vermelhas. As placas de indicação, elas irão identificar as vias, os destinos, os percursos, as distâncias, os serviços auxiliares e também a educação dos usuários. Indicação: identificar as vias, destinos, percursos, distâncias, serviços auxiliares e também a educação dos usuários. A fim de evitar colisão na traseira com o veículo da frente, o condutor deve sempre, nesse caso, manter distância compatível e segura. Conhecer a legislação de trânsito também. Só que você conhecer a legislação de trânsito e ficar colado no carro da frente não vai resolver. Ultrapassar pela esquerda também não tem nada a ver. E circular com o farol baixo aceso também não. A letra B, a letra C e a letra D são atitudes corretas no trânsito, porém, o que ele quer é com relação a evitar uma colisão. Evitar uma colisão com o carro que está à sua frente. Então, nesse caso, vocês irão manter distância compatível e segura. Lembrando que essa distância que vocês mantêm do carro da frente chama-se distância de segmento ou distância de segurança, a qual será sempre medida em 2 segundos. A distância que você mantém do carro da frente, distância de segmento ou de segurança, medida sempre em 2 segundos. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, na coluna da esquerda, nós temos 3 placas de advertência, que são as placas amarelas, que irão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza, ok? Então, ali na primeira, no número romano 1, que é um risquinho, nós temos um 10, temos um T e uma seta bem grande apontando para baixo. A letra T vem de tonelada. Tonelada é o quê? É peso. Logo, vem de peso bruto total limitado. Então, vocês só sabendo que a número 1 vem de peso, vocês já acertariam que está ali na letra B. Peso bruto total limitado. Por quê? É a única questão, a única alternativa que fala de peso. A mesma coisa na número 2. 10 metros é o quê? Ah, professor, é comprimento. Exatamente. Comprimento limitado, que está lá na letra C, ok? E aí restou o quê? Restou a número 3 e restou o início de pista dupla. Então, a plaquinha de número 3 está lá na letra A, início de pista dupla. Então, a resposta correta ficará o número romano 1, que é o peso que está lá na letra B. Só sabendo disso, nós já podemos eliminar a letra B de bola e a letra C, que começa com A e com C, certo? A número 2 tem comprimento. A única que tem comprimento está lá na letra C. Logo, a sequência será B, C e A, que está lá na alternativa letra D. Então, a resposta correta, letra D, número romano 1, B, número romano 2, C e número romano 3, letra A. Diante da relação ser humano, meio ambiente, veículo, pode-se afirmar que, nesse caso, a resposta correta é a letra C, em verde. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. Na letra A, ele fala que o veículo com ar-condicionado à base de CFC
provoca menos danos ao meio ambiente. Primeiro que todos os veículos com ar-condicionado, a base é o CFC, tá? Então, todos eles irão provocar, sim, danos ao meio ambiente. Por isso que a letra A está errada, porque ele vai causar danos, sim, ao meio ambiente. Então, nesse caso, a resposta correta é a letra C em verde. Lavar o carro com mangueira provoca um grande desperdício de água. É proibida a circulação de bicicletas em. Toda vez que falar para vocês da proibição da bicicleta, a resposta sempre irá começar com rodovia. Rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Sempre que falar na proibição, tem que começar a resposta com rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprias. Quando ele falar em calçadas e passeios, ele vai começar com permitido, mas ele vai ter um complemento, desde que devidamente sinalizado pelo órgão com circunscrição sobre a via. Então, calçadas e passeios é permitido, desde que devidamente sinalizado, e sempre que ele começar com proibição, é proibido, a resposta tem que começar com rodovia. E aí vai ter o complemento, salvo onde houver acostamento ou faixa de rolamento próprios. O ofuscamento na visão do condutor pode causar. O ofuscamento, assim como a penumbra, são condições adversas de luz ou de iluminação. Na penumbra, nós temos a falta de luz e no ofuscamento, nós temos o excesso de luz, que pode ser por um veículo vindo no sentido contrário com o farol alto ou farol desregulado, ou quando o sol está nascendo ou se pondo. O ofuscamento, ou seja, o excesso de luz, ele vai causar uma cegueira momentânea. A palavra momentânea significa que naquele momento, num curto espaço de tempo, tipo alguns segundos, certo? Então, momentâneo é algo rápido, que acontece já, que começa e já termina. Então, o ofuscamento, ele vai causar sim no condutor, na visão do condutor, uma cegueira momentânea, uma cegueira de alguns segundos. Cegueira periódica é uma cegueira que vai durar tipo sempre, para sempre. Aconteceu uma vez e vai durar sempre. Isso não vai acontecer no ofuscamento. O ofuscamento, ou seja, o excesso de luz na visão do condutor, ele vai causar sim uma cegueira, mas é uma cegueira momentânea, apenas por alguns segundos. Em relação aos motociclistas, é regra de segurança obrigatória. Quando ele menciona motociclistas, ele está falando de todos os veículos de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Pode ser a moto pequena, pode ser a moto grande, pode ser o ciclomotor, a motoneta, todos os veículos que são considerados de 2 ou de 3 rodas. Neste caso, é uma segurança obrigatória usar viseira ou óculos de proteção. Tinha uma outra possível resposta que estava caindo, mas que parou de cair, que é proibido o transporte de crianças menores de 10 anos. Então, se cair, usar viseira ou óculos de proteção, tá correto. Se cair, proibido o transporte de crianças menores de 10 anos, também está correto. E tem uma outra que fala do que o motociclista deve evitar. O motociclista deve evitar circular entre as faixas de tráfego, ou seja, naquele famoso corredor pelo CTB, ele deve evitar. Indique a placa de advertência, que significa junções sucessivas contrárias, primeira à esquerda. As placas de advertência são todas as placas amarelas que vão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras. Neste caso, junções sucessivas quer dizer que vai ter 2 junções, certo? Uma da esquerda e uma da direita. Só que ele quer a primeira do lado esquerdo. Vocês sempre vão fazer a leitura da placa de baixo para cima.
Então, ali na letra D, vocês podem ver que a primeira está na esquerda. Na letra A, a primeira está na direita. Por isso que a resposta correta é a letra D, aqui a plaquinha está um pouquinho maior. Quanto às medidas administrativas, considere. Medidas administrativas, lembrando que são todas as que começam com a letra R. Retenção, remoção e recolhimento, ok? Aqui nesse caso nós temos 3 números romanos, está correto apenas o número romano 2 e o 3. Um diz que, ocorrida uma infração, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade ou a medida administrativa pertinente conforme a previsão do CTB. Essa questão, essa primeira, ela é um pouquinho difícil de interpretar, porque o que acontece? Sempre que tiver penalidade, pode ou não ter uma medida administrativa. Por exemplo, teve a penalidade de estar andando sem cinto. É uma infração grave com 5 pontos. E aí vai ter a medida administrativa, que é o quê? Que é a retenção para regularização, ou seja, a retenção para colocação do cinto. Só que o problema é que ali ele menciona ou penalidade ou medida administrativa. Existe penalidade sem medida administrativa, mas não existe medida administrativa sem a penalidade. Por exemplo, se eu estou andando sem cinto, o guarda não vai me parar e apenas aplicar a medida administrativa de colocar o cinto. Ele vai aplicar a penalidade, ou seja, a multa, infração grave, 5 pontos, e depois ele vai fazer a retenção para colocação do cinto. Aquela palavrinha ou ali que está errado, tá? Então, por isso que a número 1 está errado, porque existe penalidade sem medida administrativa, mas não vai existir medida administrativa sem a penalidade. No número romano 2, ele fala que ocorrendo a retenção do veículo, se a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada a situação, sim. Foi o exemplo que eu dei na questão acima. Estar andando sem cinto é algo que você pode arrumar, que você pode regularizar no local. Então, vai ser feita a retenção, né, para regularização, aplicada a multa e o veículo vai ser liberado porque está regularizado. Por isso que a número 2 está correta. Diferente, por exemplo, se eu tô andando com o farol quebrado, não tem como eu arrumar no local, a não ser que eu solicite, né, um mecânico, uma autopeça, alguém para ir trocar. Mas senão não tem como. Nesse caso, pode-se sim dar um prazo de 30 dias mediante o recolhimento do CRLV para fazer, né, a colocação, a arrumação ali do farol e depois retira o documento normalmente. Claro que vai ser aplicada a multa, tudo certinho, mas retira o documento até num prazo de 30 dias sem problema algum. E a 3, que também está correta, fala que se o prazo de licenciamento estiver vencido, no caso o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento Anual, será recolhido mediante recibo. Sim, se você estiver com o teu CRLV vencido, ele poderá sim ser recolhido mediante recibo. Então, tá errado o número romano 1, estão corretos os números romanos 2 e 3. Um candidato à obtenção da CNH, a sigla CNH significa Carteira Nacional de Habilitação, poderá requerer simultaneamente, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e de avaliação psicológica, habilitação nas categorias. Pessoal, as únicas 2 categorias que podem ser feitas simultaneamente é a A e B. Tanto que quando vocês vão dar entrada na CNH, é perguntado carro, moto, só carro ou só moto. A que é para moto, B que é para carro, só A ou só B, ou A mais B que é carro e moto. Então, sim, as únicas que podem ser feitas juntas ao mesmo tempo, usando o mesmo exame, o exame físico, o mesmo exame mental, o mesmo teórico, as mesmas aulas teóricas é A e B, moto e carro, certo? Moto e carro podem sim ser feitos simultaneamente, ser feitas no mesmo processo. E sempre a categoria ela vai começar pela letra B. A categoria A ela é uma categoria opcional, eu posso ou não fazer.
Agora, se eu quero fazer o C para o caminhão, eu obrigatoriamente preciso começar pelo B. Eu vou fazer B, depois C, depois D e depois E. Com o ano de B eu posso fazer a C, contando com o ano da permissão. Depois, um ano eu faço a D e um ano eu faço a C. Ou então, 2 anos da categoria B de bola, já contando com o ano da PPD, eu posso fazer direto a categoria D de dado e, na sequência, fazer a categoria E. Mas tem que começar pela letra B. Letra A é opcional, o moto é opcional. Mas eu tenho que começar com o carro. Carro que é B, caminhão pequeno que é C, depois vem a D que é para ônibus e finaliza com a E que é para carreta. É importante que todo cidadão tenha algum treinamento de noções de primeiros socorros. Por quê? Letra A, poderá resolver toda e qualquer situação? Não tem como, porque ele deixa bem claro que é algum treinamento, então não poderá resolver nem utilizar técnicas, sejam elas simples ou complexas. Letra B, substitui o profissional de socorro? Não substitui, porque essa pessoa ela não tem treinamento, tá? Ela tem alguma noção apenas. Letra C, possibilita resolver situações de emergência que envolvem traumas e ferimentos? Também não. Reforçando, quem vai fazer isso é o profissional especializado. Então, vai ser a letra D, melhora a chance de sobrevida de uma vítima ou evita graves sequelas. Melhora as chances de sobrevida da vítima ou evita graves sequelas. No que se refere à habilitação para conduzir veículos automotores, considere os requisitos. Então, ele está dando para nós ali 3 números romanos e ele quer saber quais deles estão corretos para poder fazer a primeira habilitação. Número romano 1, ele fala em ser penalmente imputável. Significa ser maior de 18 anos e ter condições físicas e psicológicas para poder fazer a habilitação. Então, está correto. 2, possuir carteira de identidade ou equivalente. Significa o quê? Que você precisa ter um documento oficial com foto. Pode ser carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte, entre outros. E o 3, saber ler e escrever. Não precisa comprovar a escolaridade, apenas saber ler e escrever. Então, estão corretos os 3 números romanos. A placa A23 adverte à frente a existência de. Lembrando que todas as placas amarelas são placas de advertência, que advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Nesse caso, notem que vocês têm a presença de água, certo? Se vocês têm água, isso vai lembrar o quê? Isso vai lembrar uma ponte. Então, não é letra A, passagem de nível com barreira, porque é bem diferente, é uma cerquinha o desenho. Não é mão dupla adiante, porque não está sinalizando direção. E não é transporte sobre água, senão seria o desenho do carrinho em cima de uma plataforma. Então, é letra B, ponte móvel. A placa A23 adverte a existência de uma ponte móvel. Para transpor uma passagem de nível com uma ferrovia, sem cancela, o condutor deve: A, efetuar a travessia bem devagar? Não. Letra B, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança? Sim, positivo. Essa é a resposta correta. Tem sim que parar. Inclusive, o Código de Trânsito diz que se vocês não pararem, ele constitui uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos. Então, sim. Letra B, parar o veículo, olhar para ambos os lados e efetuar o cruzamento com segurança. Não é a letra C, reduzir a velocidade e cruzar a via férrea, e nem a letra D, buzinar e cruzar a linha férrea. Lembrando que os veículos que se deslocam sobre trilhos, eles têm preferência em relação aos demais veículos, claro, né, respeitando a sinalização. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do Corpo de Bombeiros, deve-se telefonar para o número. Corpo de Bombeiros é 193. Corpo de Bombeiros 193. Tem uma outra questão que pode cair também, que ele fala
em relação a vítimas presas nas ferragens. Para quem que vocês irão ligar? Também vai ser para o Corpo de Bombeiros, pro 193. É o Corpo de Bombeiros, o 193, que vai ter treinamento e equipamento para remover as vítimas presas nas ferragens. O 190 é da Polícia Militar, o 191 é da PRF, né, Polícia Rodoviária Federal, o 192 é do SAMU, lembrando que a sigla SAMU significa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, porque em alguns estados eles cobram o significado da sigla SAMU, então SAMU é Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. E o 193, que é do Corpo de Bombeiros, que é para quem vocês irão ligar caso tenham um acidente com vítimas presas nas ferragens. 193, Corpo de Bombeiros. Relacione corretamente as sinalizações aos seus respectivos significados. Então, na coluna da esquerda, vocês têm número romano 1, 2 e 3, e na coluna da direita vocês têm a letra A, letra B e letra C. Ali no número romano 1, nós temos uma seta apontando para a esquerda. A única alternativa que tem a palavra esquerda é lá na letra C. Isso significa que é uma placa de curva acentuada à esquerda. No segundo caso, nós temos o desenho de uma letra T. A única que nós temos a letra T é lá na letra A. Então, a placa do número romano 2 está lá na letra A, é uma interseção em T. E na última, no número 3, só restou para nós a letra B, que é de pista irregular. Então, a sequência correta ficou número 1, que é a letra C, número 2, que é a letra A, e o número 3, que é a letra B, ou seja, a alternativa correta é a letra A. Lembrando que todas essas placas são placas amarelas, são placas de advertência, que adverte ao condutor sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. São situações futuras, são coisas que ainda irão acontecer. Constituem infrações de trânsito passíveis de multa. Dirigir o veículo. Então, na letra A, ele fala em com o braço do lado de fora. Dirigir com o braço do lado de fora está lá no artigo 252. Constitui sim uma infração. Agora, dirigir com um sapato de salto alto não é uma infração, porque no código ele não fala nada em relação a salto. Ele fala, né, que não se deve dirigir com calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais, mas ele não fala de salto alto. Letra B. Com o braço do lado de fora e dirigir veículo descalço. Novamente, com o braço do lado de fora, sim, mas dirigir descalço não é infração. Letra C. Com o braço do lado de fora e dirigir o veículo transportando animal entre pernas. Aí sim, novamente, lá no artigo 252, ele fala que é proibido dirigir com o braço do lado de fora, transportando animal entre pernas e braços ou utilizando celular ou fones conectados a aparelho celular. Então, a letra C, nós temos duas situações que sim constituem infração de trânsito. E lá na letra D, transportando animal entre pernas, sim, é infração, porém, dirigir descalço não é infração. Então, a infração está na letra C. Novamente, constitui infração de trânsito a inobservância a qualquer preceito. Quando cai essa questão, é muito comum quando vocês forem ler, dar a falsa impressão de que todas elas estão corretas, porque na verdade estão, só que não estão completas. Por exemplo, na letra B, ele fala do CTB apenas, mas não é só do CTB, é do CTB, da legislação complementar e das resoluções do CONTRAN. A letra C, mesma coisa, do CTB e da legislação complementar apenas. Ele não coloca as resoluções do CONTRAN. E na letra D, a mesma coisa, ele fala das resoluções do CONTRAN
ele fala da legislação complementar, mas ele não menciona o CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, a única que está completamente correta, que constitui infração, a inobservância a qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro, né, a sigla CTB, que tem validade em todo o território nacional, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN. Então, a resposta correta e completa está na letra A. Sempre que vocês ficarem em dúvida quando todas parecerem estarem corretas, lembre-se daquela dica que eu sempre dou. Escolham a alternativa que tiver mais comprida, que tiver mais longa, porque 90% das vezes vai ser a resposta correta. Nesse caso, a letra A. Gratidão a você que assistiu esse vídeo até aqui, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no nosso canal e gratidão também por todos os comentários, por todo o carinho que eu tenho recebido aqui no canal e por todos os feedbacks. Quero continuar desejando do fundo do coração a todos vocês muito sucesso, muitas bênçãos, muitas conquistas e ó, aquele abraço bem apertado e bem carinhoso da Prof. Lumendes.